O custo de continuar é muito maior do que o custo de parar. Mas o que acontece no cérebro dessas pessoas? Agora vamos falar neurocientificamente sobre isso. A amígdala cerebral, ela é responsável pelo nosso sistema de luta ou fuga. Você já se perguntou por que é tão difícil sair de um relacionamento, de uma situação, de um investimento que está te trazendo preocupações, está te tirando a paz, está te dando prejuízo, não te traz benefícios? Já parou para pensar por que é tão difícil sair desse tipo de relacionamento, de situações? Vamos conversar sobre isso hoje, por que é difícil se desgarrar desse tipo de situação, por que é difícil se desvincular. A neurociência explica isso daí, e o que eu quero te falar é que esse é um assunto delicado, esse é um assunto que não é sobre minhas opiniões, que não é sobre o que eu acho que é certo ou que é errado, mas sim sobre o que a neurociência fala sobre isso. E o mais importante é que, se fizer sentido para você, talvez eu já estou te dando o caminho das pedras, da forma que você possa se livrar disso, se desvincular, e que você possa ter paz e que você possa ter equilíbrio, e principalmente com muita paz. E sobre isso, a verdade é muito mais profunda do que possamos pensar que seja, porque essa situação está ligada em como o seu cérebro processa a perda, como o seu cérebro olha para essas situações e te condiciona e condiciona a sua vida para que você viva e faça o que faz e viva do jeito que vive. Então, desde já, seja bem-vindo ao meu canal Wallace Avis. Hoje é o segundo capítulo da série Neurociência do Cotidiano. Essa série é sobre abrir a caixa de Pandora, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando muito sobre isso. O primeiro vídeo foi sobre o paradoxo emocional, e hoje eu quero falar sobre o tema a armadilha do apego pelo investimento afundado. Vamos entender sobre isso. E, como sempre, para ajudar a ilustrar melhor o que eu estou falando, eu vou dar aqui um exemplo de um casal que nessa história vai se chamar Heitor e Sandra. Eles estavam juntos há 5 anos, nunca se casaram, nunca tiveram filhos, e há muito tempo já não se viu mais como casal. No máximo, 2 amigos dividindo a mesma casa, o mesmo apartamento. Nos primeiros anos, sim, havia amor, existia carinho, existia uma atração, mas, pelos relatos, nos últimos 2 anos, a coisa se esfriou de tal maneira que não conseguiu mais se ver como um casal. As brigas se tornaram rotinas, as conversas se tornaram curtas e práticas, meramente logística. Pagou a conta? Está faltando tal coisa? Faça isso, por favor. Acabou o café, faltou açúcar. Coisas básicas do dia a dia quando conseguiu se comunicar. Os beijos sumiram há tempos. Sexo, quando acontecia, se acontecia, tudo mecânico. Eles não sabiam, mas o amor tinha acabado, mas ninguém tinha coragem de terminar. Nós vamos aprofundar muito mais isso. Não se preocupe, para você entender do que eu estou falando, só para você entender. Eu não sou conivente com separação, eu não sou conivente com nada disso, como eu falei anteriormente, para que esse contexto e a narrativa tenham o seu devido entendimento, tá bom? Vamos entender muito mais do que eu estou falando. Quando seus amigos perguntavam para cada um deles, eles apenas diziam: é assim mesmo, todo relacionamento tem altos e baixos, talvez em algum momento mude, coisas desse tipo. Mas cada um deles ali já sabia que aquilo ali não fazia mais sentido para nenhum deles. Mesmo assim, a mente deles dizia: são 5 anos juntos, eu não posso jogar isso fora do dia para a noite, não funciona assim. E quando eles tinham esse tipo de pensamento, isso significava que eles estavam sendo aprisionados pelo seu cérebro dentro desse contexto. E isso, dentro do cérebro, é um fenômeno chamado viés do custo afundado. Esse é um viés que faz com que você continue investindo tempo, dinheiro em algo que é ruim, em algo que não te traz benefício, não te traz paz, não te traz lucro, não te traz nada.
Vamos entender mais ainda. A ideia é que você não se livra disso porque investiu muito. Investiu seu tempo, investiu dinheiro, investiu lágrimas e etc, etc. Para entender um pouquinho melhor, imagine uma pessoa que comprou um ingresso de R$ 500. Daqui a 30 dias vai ter um show de uma pessoa que eu gosto muito, então eu vou e compro um ingresso de R$ 500. No dia do show, que seria à noite, passa o dia todo chovendo. Eu tenho muitas complicações no meu trabalho. Eu chego estressado, cansado, cheio de preocupações, enfim. As possibilidades eram 100% contrárias para que eu saísse da minha casa. Eu só queria descansar, eu só queria colocar minha cabecinha no travesseiro e ter uma ótima noite de sono. Mas aí tem o show. Mas mais impactante do que o show em si, eram os R$ 500 que eu já tinha gastado. Porém, existia aqui uma retórica. Eu indo ou não para esse show, esses R$ 500 não voltariam mais. A não ser que eu fosse lá e tentasse vender o ingresso, que não é o caso desse momento, que não é o caso dessa mensagem. A ideia toda é que eu acabo indo para esse show, eu acabo indo sem vontade, sem nenhum tipo de situação e sem garantias que eu fosse gostar do show ou outra coisa parecida. Mas a ideia aqui é que eu indo ou não indo, esses R$ 500 não voltariam mais, mas eu só vou no show porque eu investi, porque eu tenho na minha cabeça o paradigma de que eu investi esses R$ 500 e eu tenho que usá-lo ele de qualquer forma. E vou mais longe ainda. Imagine que uma pessoa começou um negócio, hein? Pegou seu dinheiro, digamos que pegou R$ 50 mil e investiu em um negócio. Primeiro ano, negócio mais ou menos. No segundo ano, o mercado muda. Coisas que evoluíram, então me faz começar a perder dinheiro. O meu nicho não está mais dentro das possibilidades de ter futuro, de ter êxito, etc, etc. Então eu começo a perder dinheiro. Aí, enquanto mais eu perco dinheiro, mais eu invirto meu tempo. E começo a emprestar dinheiro daqui e começo a falar para mim mesmo. Eu não posso desistir disso. Eu já investi muito tempo, eu já investi dinheiro, investi 2 anos da minha vida. Eu não posso abandonar isso. Eu sei que em algum momento isso vai virar, em algum momento a maré vai virar, eu sei que eu estou no caminho certo, mas de qualquer forma eu não posso abandonar tudo que eu construí até aqui, eu não posso me desfazer disso. Se me desfazer disso abrir mão do meu sonho, etc, etc. Mas tem um quê por trás disso. Tanto o Heitor e Sandra, tanto eu, no caso, ou a pessoa que comprou o ingresso, ou a pessoa que investiu em um negócio, eles não param para pensar na seguinte situação. O custo de permanecer do jeito que está é muito maior do que a perda, do que deixar as coisas para trás. O custo de continuar é muito maior do que o custo de parar. Por exemplo, a pessoa que investe o seu dinheiro e tem medo de parar, ela não está perdendo apenas o seu dinheiro, ela está perdendo a sua vida, ela está perdendo a sua paz de espírito, principalmente porque começou a associar sua vida a uma esperança, talvez até ilusória. E a ideia é que todas essas pessoas não conseguem, não sabem lidar com a ideia de perder alguma coisa. E no final, o resultado é o mesmo para todos. Você já pagou tudo o que aconteceu antes com a sua própria vida, com anos de investimento da sua vida, com anos de relacionamentos, ou até mesmo com o dinheiro que você já gastou atrás. Mas o que você não entende é que quando você permanece fazendo isso, quando você continua fazendo isso, você continua pagando com a sua paz, com a sua vida. O que passou, passou, está para trás. Mas o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, é o que é conflitante e o que é impactante para que você entenda. Mas o que acontece no cérebro dessas pessoas? Agora vamos falar neurocientificamente sobre isso. Tudo começa dentro de uma pequena estrutura cerebral chamada amígdala cerebral. Ela é responsável pelo nosso sistema de luta ou fuga, por processar também as ameaças e as
perdas. E a nossa amígdala, ela existe para nos proteger cada um de nós. Também funciona como uma forma de ajudar no planejamento de algumas formas. Ela também trabalha para que nós evitemos perder recursos. Lembre que na nossa ancestralidade, recursos era tudo. Era recursos de alimento, principalmente alimento, recursos de tempo, recursos de estar com pessoas, porque estar junto era a maior chance de sobrevivência. E uma das coisas que mais impacta esse mecanismo cerebral é o tempo, o recurso de tempo. Ele talvez seja considerado um dos mais preciosos de todos para o nosso cérebro. Quando você investe tempo em algo ou em alguém, o seu cérebro registra a seguinte coisa: esse recurso alocado, ele tem que gerar algum tipo de resultado, tem que gerar retorno para você. Então, se desvincular dele, perder isso, significa que você está abrindo mão e, como a própria palavra está falando, perda. Seu cérebro tem aversão à perda. Assim como tem aversão ao desconhecido, ele odeia perder. Inclusive, até estudiosos, também foram ganhadores do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman e Amos Tversky, mostraram que perder algo é 2,5 vezes mais significativa para o cérebro do que ganhar. Vamos entender. O prazer de ganhar algo é menos contemplativo, é menos precioso para o cérebro do que a sensação de perder. Então, meu cérebro valoriza mais, ele maximiza, ele grava mais, 2,5 vezes mais a sensação de perder do que a sensação de ganhar. Então, é mais impactante para o cérebro a perca do que o ganho em si. Isso é um paradoxo, mas é verdade. Por isso, sair de um relacionamento dá a ideia de perder anos de vida investido nele próprio. Encerrar um projeto, perder algo, traz essa conotação cerebral, traz essa sensação de perda. Por isso é melhor estar onde eu estou, mesmo infeliz, mesmo sem benefícios, do que perder, do que largar de mão, do que sair fora. Está entendendo o que eu estou falando? Para nossa mente é mais favorável manter a ilusão que vai dar certo, de que as coisas vão melhorar, do que abrir mão em si, do que admitir que eu estou errado e preciso me livrar disso, sair disso. Mas antes que eu continue, eu quero me apresentar. Meu nome é Wallace Avis, sou escritor, autor dos livros A Tétrade do Sucesso, A Ilusão das Escolhas e Questionando a Mente. Sou especialista em neurociência com foco em predição e previsões mentais. Como o teu cérebro, ele cria o teu presente e projeta o teu futuro com base em tudo que aconteceu na sua vida. Em outro momento eu vou falar mais sobre isso. E a minha intenção, como eu falei inicialmente, é te prover a oportunidade de conhecer mais de sua mente para que você antecipe os seus comportamentos e tenha uma vida mais equilibrada. Se você está entendendo ou se você está se conectando com tudo isso, comente aqui embaixo. E para você que ainda não me segue, já me segue aqui, ative o sininho que toda semana nós vamos ter 2 vídeos explicando sobre como nós funcionamos. Então ative o sininho para que a mensagem chegue até você toda vez que ele chegar, e também compartilhe com pessoas que você sabe que é assim. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você dá um like, você ajuda o algoritmo a entender que o que eu estou falando é válido e precisa ser compartilhado com outras pessoas, e você me ajuda de alguma forma, tá bom? Então vamos voltar para o conteúdo. E além de tudo isso que eu estou falando, existe um fator importante aqui: o medo de admitir um erro. Eu errei em investir, eu errei em continuar em um relacionamento, eu errei em comprar tal coisa, eu prefiro continuar com essa coisa do que me livrar dela, porque eu gastei dinheiro, gastei tempo, gastei pouco da minha vida. Admitir esse erro seria dizer para si mesmo: eu escolhi errado, eu perdi parte da minha vida, e isso gera uma dor inigualável para sua amígdala. Por isso, o teu cérebro vai continuar criando desculpa para te manter no mesmo lugar.
É melhor eu estar sofrendo com a dor do descontentamento do que passar por situações onde eu venha ter perda. É melhor estar do jeito que está. A ideia na cabeça, tanto de Heitor quanto de Sandra ou dos outros, eu já vivi tanto tempo, eu já investi tanto tempo da minha vida e acredito que não tenha sido em vão. Em algum momento vai melhorar o paradigma da esperança eterna. Talvez melhore, talvez as coisas hão de melhorar. E isso não é esperança, é auto-engano biológico. E no caso de Heitor e Sandra, ainda tem algo mais profundo ainda. Algo que é muito agravante. E mesmo o seu relacionamento esteja desmoronando, esteja há tempos não dando mais resultados, eles apenas insistindo talvez em algo que não vala mais a pena, eles estão presos à ilusão da espera. Se ela mudar, eu mudo. Se ele mudar, eu mudo. Isto é o impacto inconsciente da estagnação. Cada um espera pelo outro. Cada um espera que o outro dê algum passo, faça algo diferente. E enquanto cada um espera, as coisas vão se deteriorando, o tempo vai passando. E tudo isso leva para um único caminho, a piora do relacionamento. Eles viviam presos na falsa esperança que alguém vai mudar. Queriam que realmente as coisas mudassem. Mas como poderia mudar se eles faziam sempre a mesma coisa? Como obter resultados diferentes se eu faço sempre do mesmo jeito? Como esperar que o amor volte? Como esperar que as coisas sejam do jeito que eu quero que seja se eu não faço nada para contribuir para que melhore? Mas as únicas coisas que eles faziam era repetir os mesmos padrões que o levaram a essa situação. Como a pessoa que está investindo também em um negócio, chega a um ponto de ter o mesmo padrão de tentar sempre sem ver os malefícios ou um provável benefício que possa ter em sair. Não consegue ver porque eles estão presos dentro desse mecanismo cerebral. E é por isso que muitos relacionamentos morrem. Não por falta de amor em si, mas por falta de responsabilidade emocional. Quando um diz que se o outro mudar eu mudo, ninguém muda, porque sempre um vai esperar pelo outro. E o relacionamento vira numa espera sem fim. E quanto mais o tempo vai passando, mais você fica preso dentro dessa prisão mental. Você se torna refém do seu próprio passado. Lembra que você não sai porque investiu tempo, investiu dinheiro. E tudo está ligado ao quê? Ao teu passado. No passado, quando a gente começou era assim, quando eu comecei era assim. Já tenho tanto tempo e o tanto tempo é sobre o passado. Então você está preso a um passado que não te traz benefício hoje. E o que é mais cruel disso é que a cada ano de infelicidade, sua mente vai reforçando o padrão, até que o amor se acabe por completo e vire um condicionamento neurológico. Está preso dentro da sua neurologia. E de outra forma, o seu cérebro também ele pode pensar o seguinte: lembra quando eu falei que o nosso cérebro tem aversão ao desconhecido? Então o futuro é desconhecido. Então sair de um relacionamento ou sair de um investimento é enfrentar o vazio desconhecido. Então a ideia é ficar sozinho não é bom, a solidão é ruim, recomeçar do zero é muito arriscado, prefiro recomeçar de onde eu estou e tentar algo novo, mas nunca tenta, isso nunca acontece, porque continua preso em todo o seu condicionamento neural. Então o que é que o cérebro prefere? Prefere o mal conhecido do que se aventurar ao desconhecido que possivelmente poderia ser melhor. E é aí que a maioria fica preso. É melhor estar aqui, que é conhecido, do que arriscar e me aventurar ao desconhecido. Mas como sair disso? Como romper, quebrar essas situações? É possível. Eu vou te dar aqui algumas dicas. Toda vez que você pensar em perdas, reformule esses pensamentos da seguinte forma: eu não perdi 5 anos, eu não perdi 3 anos, eu não perdi dinheiro. Eu aprendi em 5 anos a não repetir mais as coisas a partir de agora. Eu aprendi com o dinheiro gasto que não se deve fazer isso ou aquilo outro. É como se eu tivesse pago aí um curso que a vida me ensinou. Você minimiza a relação entre
o que você pensa e as perdas, para tentar maximizar a positividade de tudo isso. Mudar a percepção da perda. Essa nova percepção muda a sua ativação cerebral justamente na área da amígdala. Então, ela sai da amígdala e vai para a área do córtex pré-frontal, que é a área racional do cérebro, onde você pode começar a mensurar de uma forma proporcional positiva em seu favor. Você consegue entender isso? Outra dica que eu posso te dar: calcule o custo de continuar onde você está e calcule o custo de sair. Pondere e veja o que vale mais a pena para você. Se eu sair desse relacionamento agora, se eu sair desse investimento, o que eu perco? Em primeiro lugar, você perde o passado. O passado passou, não volta mais. Então é insignificante nesse momento. Mas o que você ganha? Você ganha um futuro. Você ganha uma promessa de construir algo melhor a partir do aprendizado da situação. Mas se eu continuar dentro dessa situação, o que eu perco? Perde um futuro promissor, que justamente, se não mudou até agora, possivelmente não há de mudar. E você continua preso no passado que te trouxe até aqui. Não quer dizer que você não vá mudar. E da mesma forma, existe uma outra pessoa do outro lado que com pensamentos diferentes, diretrizes diferentes, planos diferentes, sonhos diferentes, que talvez não queira mais estar no mesmo barco e que esteja com o mesmo medo que você. Entende o que eu estou falando? Ou o medo de sair desse investimento, etc, etc. Visualizar na mente isso que eu estou falando ativa o seu raciocínio lógico, reduzindo assim o medo da perca. E a última dica, seria várias dicas, mas eu vou ficar em 3 dicas. A última dica é o seguinte: projete o seu futuro na sua cabeça. Se projete daqui a 20, 30 anos. Você com 60, 70, 80 anos, projete isso na sua cabeça. Qual versão que você poderia fazer sentiria mais arrependimento? A que continuou fazendo a mesma coisa ou a que resolveu inovar, fazer diferente? Qual dessas projeções, quais dessas pessoas possivelmente se sentiria mais arrependida de ter saído ou de ter ficado? Imagine isso daí. Faça esse exercício mental. E diante de tudo isso, só para finalizar o nosso contexto, eu não sei se o relacionamento de Heitor e Sandra, não sei se eles terminaram, se eles continuaram, não consegui acompanhar. Eu só expressei aqui o exemplo dele para poder aqui dar clareza nos relacionamentos, que não é sobre final feliz ou final triste. Espero que eles tenham conseguido se encontrar dentro do relacionamento ou mesmo sozinho. Espero que eles tenham conseguido aí o melhor para a sua vida. Mas a ideia toda aqui é mostrar para vocês que o nosso cérebro pode nos sabotar de várias formas possíveis, de vários jeitos possíveis. Você pode entender em outros vídeos que eu já coloquei para trás, dentro das minhas redes sociais, no Instagram, Wallace Avis, até no TikTok, aqui no YouTube, tem muito conteúdo que eu estou falando sobre isso. Então a ideia central é te mostrar que muitas coisas que acontecem podem ser diferentes. Lembre-se, nós não viemos com manual, fomos jogados nessa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, para ter os resultados que temos. Então imagine se nós tivéssemos um manual, as coisas seriam diferentes. Ah, eu estou pensando desse jeito. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo dessa forma? Eu ia lá no manual e poderia entender e melhorar e modificar. Mas não é assim. Então, esses ensinamentos, esses conteúdos, eles trazem um pouco de esperança para que nós pudéssemos viver melhor. Então, espero que esse conteúdo tenha trago alguma luz dentro da escuridão, que é o desconhecimento. Espero que você tenha trago algo funcional e produtivo para a sua vida. Me desculpe se você não ouviu aquilo que queria ouvir. E comente, como eu falei,
sem julgamento, sem nada. Fale alguma coisa que você sinta à vontade. Como eu falei anteriormente, me segue, dê um like aqui e já compartilha com os amigos, ative o sininho, me ajude da forma que você puder, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.